As informações do Cruzeiro diretamente aqui da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, concentração estrelada. O Cruzeiro desde ontem à noite por aqui. O time do técnico Arthur Jorge pensando nesta decisão de logo mais. O Maracanã vai estar lindo. O que vai fazer o técnico Celeste? Os relacionados para este compromisso. Goleiro Cássio voltando a figurar entre os convocados. Tudo isso você confere a partir de agora aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta quarta-feira, noite de Copa, o Cruzeiro em campo diante do Flamengo. Tá tudo igual na decisão. Empate por 1-1 no jogo de ida no Mineirão e já tivemos os primeiros classificados para as quartas de final. O Fluminense eliminou o Independente Rivadavia. 1-1 no tempo normal, 5-4 com o Fábio se destacando e o Fluminense avançando para as quartas de final da Copa Libertadores. O mesmo vale para o Estudiantes, que eliminou a Universidade Católica do Chile, que estava no grupo do Cruzeiro. Estudiantes empatou em casa, mas venceu fora de casa 3-0. E está classificado. Teve jogo também, só que aí foi jogo de ida. O Independente Del Valle venceu o Tolima na Colômbia por 1-0. O Independente Del Valle abrindo vantagem. Esse jogo foi adiado por causa do terremoto na Colômbia. E aí agora tem a partida de volta ainda na próxima semana. Hoje vamos conhecer mais 3 classificados. Tem Cerro Porteño e Palmeiras no Paraguai, 1-1 no jogo de ida. Tem Coquimbo e Platense no Chile. Também 1-1 no jogo de ida e, claro, no Maracanã, às 9h30 da noite, o Cruzeiro diante da equipe do Flamengo. Flamengo e Cruzeiro com o Maracanã lotado e o torcedor cruzeirense invadindo aqui o Rio de Janeiro e prometendo cantar muito para ajudar o Cruzeiro a buscar esta classificação para as quartas de final. O Cruzeiro que chegou ontem à noite está concentrado aqui no Windsor Marapendi, na Barra da Tijuca, e com os seguintes jogadores relacionados. Os goleiros Otávio, Cássio, reaparece o Cássio, hein? E Vitor Lamonier. Os zagueiros Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo e Vidalba. Os laterais Fagner, William e Gabriel Rojas. Para o meio campo, Lucas Romero, Gerson, Zé Lucas, Lucas Silva, Matheus Pereira e Felipe Moraes. E pro ataque, Arroio, Caio Jorge, Wesley, Kenji, Lúcio Rodrigues, João Costa, Bruno Rodrigues e Wanderson são os jogadores relacionados aí pelo técnico Arthur Jorge. Ele que só confirma o time hoje, mais tarde tem a preleção e aí vamos saber quem serão os escolhidos para o compromisso desta noite no Maracanã. O Cruzeiro tendo aí o retorno do goleiro Cássio, como eu disse, 5 meses após a cirurgia no joelho, o Cássio relacionado. E aí vamos ver, mas claro, com chance de figurar no banco de reservas. São 24 jogadores, um vai ser cortado, pode ser um goleiro, e quem sabe o Vitor Lamonier. Goleiro Cássio então aí com uma recuperação espetacular. E só parabenizar mais uma vez o Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. Dúvidas nas laterais? Fagner ou William? Rojas ou Vidalba? O restante do time acho que não tem como fugir de Otávio no gol. Fabrício e Jonathan, a dupla de zaga. Romero está de volta com Gerson. Arroio na direita. Wesley na esquerda. Matheus Pereira e Caio Jorge. Mas claro, o Arthur, como eu disse, só define o time no dia do jogo. Pedro Lourenço está por aqui, marcando presença. O Cruzeiro aí bem concentrado e pensando, claro, em eliminar o Flamengo em pleno Maracanã. E acho que o torcedor tinha começado aí um burburinho, né? Ah, tá má fase, não sei o quê. E eu já falei que eu sou perrete, né? Lucas Romero é um cara que eu gosto pra caramba. Se tiver mal em algum momento, tiver que ir pro banco, vai ir pro banco. Mas nesta quarta ele é titular e tomara que seja muito importante, como dizem os números do Cruzeiro com Lucas Romero. E quando não tem ele, a história é bem diferente. Fale um pouco mais pra nós, ô Xará, sobre essa pauta aí, ó. Número 2, Cruzeiro tem ótimos números quando o Lucas Romero joga, com o Lucas Romero. Os números levantados aí pelo nosso gigantesco Léo na geral, né, Leonardo Gimenez.
Porque o Cruzeiro joga na quarta-feira contra o Flamengo, amanhã, às 9h30 da noite, e com o reforço do Romero. O último jogo a gente teve que jogar com o Matheus Henrique ao lado do Gerson, por causa da suspensão do argentino, e é uma pauta que mostra o tamanho da importância que o Romero tem pro Cruzeiro, né? Na atual temporada já são 45 partidas oficiais. O Romero jogou 32. Agora vamos pegar, olha pra você ver o nível do aproveitamento com o Romero em campo. São 19 vitórias, 8 empates e apenas 5 derrotas. O Romero, aproveitamento do Cruzeiro é 67,70%. Já no comparativo do Cruzeiro sem o Romero em campo, o rendimento despenca para 38,46%. Sem o Romero em 13 jogos, o Cruzeiro venceu 4, empatou 3 e perdeu 6. Comenta um pouquinho sobre isso aí, Rafa. Pois é, eu acho que, inclusive, no final de semana a gente pôde ver a importância do Lucas Romero no meio-campo da equipe, né? Um volante que evoluiu demais na sua carreira, hoje é um jogador, para mim, completo da posição, que consegue ser muito bom para a equipe no início da construção da jogada. Ele pode ser tanto o cara que afunda ali entre os dois zagueiros para fazer uma primeira linha de 3 e essa saída de bola, como ele pode ser o volante que fica ali para receber a bola e distribuir esse jogo. Romero tem dado muitas assistências, inclusive só o Fagner tem mais assistências que o Romero esse ano, na temporada 2026, ano passado também, ele ajudando muito nesse sentido. É um cara que sempre foi muito conhecido pela garra, pelo poder de marcação, e ele tem tudo isso, mas ele agregou no seu jogo também a parte com bola, né? A construção do nosso jogo, e tem finalizado super bem, né? Tem feito os seus gols e melhorado cada vez mais. É um ponto de segurança, eu acho, para o time do Cruzeiro, faz parte da espinha dorsal, é o nosso capitão. Acho que a confiança para amanhã, ela passa por muitos aspectos, mas para mim ela passa também por ter o nosso meio-campo o melhor disponível, o melhor à disposição, e isso passa por ter o Lucas Romero como primeiro volante. É claro que se a gente esmiuçar esses jogos, né, em que ele não estava e o Cruzeiro foi tão mal, talvez em algumas partidas um time mais reserva também, não só em função dele, mas o impacto dele é nítido quando ele joga. E é óbvio que faz partidas ruins, porque todo atleta do mundo tem os seus dias ruins, mas a gente tem que olhar o todo da temporada, né, e o todo do Lucas Romero desde aí do ano passado é muito positivo para o Cruzeiro. Eu estou super, super feliz com o retorno dele. Acho que fez um grande jogo lá contra o Corinthians no final de semana e que ele pegue cada vez mais essa confiança e lidere realmente o Cruzeiro dentro de campo amanhã, porque a gente sabe que não vai ser fácil, mas com o Romero fica menos difícil. Eu também penso que o Lucas Romero é uma peça muito importante, é uma liderança altamente positiva, é o nosso capitão aí quando não tem o Lucas Silva, e é um jogador que com sinceridade, às vezes eu fico vendo algumas manifestações e o pessoal fala de diversas formas, né? Mas eu não consigo descartar o Lucas Romero assim do time do Cruzeiro. Já jogou muito mais, já foi um destaque gigante em outros jogos. Talvez em um ou outro tenha ficado abaixo, né, daquilo que a gente espera. E eu acho que a maioria dos torcedores aí, quando faz algum tipo de cobrança, é que quer um jogador ainda melhor, né? Mas os números frios, assim, eles trazem um sinal pra gente abordar aqui, pra gente comentar. Claro que não pode ser só isso, né? Se ele tá tudo beleza, se ele não tiver, tá tudo errado. Não, mas penso que o Romero estando bem, com o Gerson ali, ele funciona muito com o Matheus Pereira. Quantos jogos aí fizeram boas jogadas, né? De se entender mesmo, isso faz parte do processo. Acho que a partir do momento, por exemplo, o último jogo que a gente pode ter como base aí, quando o Gerson entrou, o Romero, o Gerson e o Pereira se entenderam demais ali, nesta trinca do meio campo, se é que assim podemos dizer, com os dois beiradas e mais o centroavante. Então é um atleta que não tenho dúvida nenhuma e que amanhã possa ser aí uma peça fundamental ali para ajudar, porque se tem do outro lado que não falta é qualidade, e a gente vai precisar aí de jogadores se sobressaindo, né? Eu tenho muito para mim, daqui a pouco a gente vai para outra pauta aí, mas que uma classificação aqui no Rio de Janeiro, ela passa por um Cruzeiro perfeito, e dependendo dessas peças aí fundamentais, elas precisam estar em um dia muito positivo. O Cruzeiro, no Mineirão, para mim fez um bom jogo, mas com margem para jogar mais. Acho que naquele jogo, aí depois o Flamengo veio e goleou o Mirassol, né? Mas acho que naquele jogo o Flamengo jogou até melhor do que ele vinha jogando. Então, isso traz aí um certo alento para ninguém morrer de véspera, ninguém ser eliminado de véspera, e que essas peças aí possam fazer a diferença amanhã no Maracanã, né, Xará?
O Romero, Samuca, ele traz até uma segurança para fazer os outros jogadores do meio campo jogarem, né? A gente viu o Gerson muitas vezes muito preso junto com o Matheus Henrique no meio campo, até nesse primeiro jogo. E eu acho que só a presença do Romero dá uma liberdade maior para o Matheus Pereira, dá uma liberdade maior para o Pulinga, que é essencial na construção de jogadas do Cruzeiro. A gente viu isso até no próprio jogo contra o Corinthians, né? Quando o Gerson entra, ele participa da criação da jogada, a gente sai o gol do Wanderson, né? Nessa movimentação dele de aparecer pela direita, de aparecer pela esquerda. Então você ter essa figura central que o Matheus Henrique, ele não é. A gente sabe que ele não é esse tipo de jogador, ele não é esse primeiro volante de natureza, não é um jogador que é naturalmente marcador. Então o Romero traz essa segurança. A gente viu já como o Cruzeiro mudou, né, na entrada do Zé Lucas, que fez muito bem essa função de primeiro volante, jogou com a cabeça para cima, e isso o Romero faz muito bem. É um jogador que amadureceu muito na sua carreira, né? A primeira passagem dele aqui pelo Cruzeiro era aquele jogador que tinha ainda aquela fama de ser o Romero porradeiro, o Romero que dá uma entrada mais forte. Hoje o Romero tem tranquilidade, levanta a cabeça para sair jogando, consegue fazer uma cobertura essencial também na subida dos laterais. Então vai ser muito importante e, como você falou muito bem, é um jogo pro Cruzeiro de erro zero. E acho que o Romero já está acostumado com a camisa do Cruzeiro de jogar esse tipo de jogo. Vai ser a primeira vez que ele nego nessa temporada, que ele ficou de fora naquele 2-0 ainda com o Tite, e também de fora agora desse empate pela Libertadores. Acho que ele pode ser um trunfo muito importante pro Cruzeiro. Esses números não são só números frios, né? Eles refletem muito bem a capacidade que o Romero tem de contribuir pro Cruzeiro dentro de campo, né, Rafa? Sem dúvidas, e a gente está falando do nosso meio-campo ideal, que é um meio-campo de excelência, né? Se o elenco tem algumas questões ainda, você pensar no meio-campo titular com Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira, é um baita de um meio-campo, né? É óbvio que do outro lado também tem muita qualidade, mas sendo esse o setor mais importante do campo, eu acho que o Cruzeiro está muito bem servido. É óbvio, e o Samuca falou muito bem, né? É um jogo em que a gente precisa de todos eles no seu mais alto nível, e aí é torcer e mandar energias positivas para que estejam, para que o jogo encaixe, mas nós temos grandes possibilidades, né? E no final de semana, quando esses três estavam em campo juntos, foi nítido o quanto o nosso jogo fluiu por dentro, né? E aí, sem nem mencionar o fato de que o Lucas Romero traz muito mais segurança ali, como alguém que protege a nossa área, né? Como esse homem à frente da nossa defesa. Então, acho que um grande resultado amanhã, ele passa por várias coisas, mas passa também por ter o Romero, e é isso que você falou, né? No primeiro jogo do ano contra eles, perdemos, não tinha Romero. No jogo de semana passada, empatamos, não tinha Romero. Chegou a hora de colocar à prova essa pauta aí do Léo Gimenez, Léo na geral, que o Romero possa ser um grande trunfo pra gente vencer amanhã. Pra gente falar sobre essa grande notícia, Cruzeiro renova contrato de Otávio, vínculo já assinado, anunciado oficialmente, e aí conte mais o que tem no nosso centraldatoca.com.br. Xará, boa tarde. Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, o pessoal que nos acompanha de casa, aí, direto do telefone, da televisão. O QR Code está aqui do lado também para você acompanhar tudo lá de centraldatoca.com.br. O Cruzeiro, inclusive, oficializou agora há pouco, né, a renovação de contrato do goleiro Otávio. A gente noticiou mais cedo lá no Central da Toca que o titular aí da meta cruzeirense tem um acordo para estender o vínculo até o meio de 2031. O Otávio vem numa crescente meteórica, né, depois da lesão do Cássio. O Matheus Cunha assumiu, o Otávio recuperou a posição, era o terceiro goleiro, se tornou titular, devido às atuações tanto quanto contestáveis do nosso querido Matheus Cunha, hoje inclusive emprestado internacional. Já são 22 jogos em 2026, pro Brasileirão, Mineiro, Copa do Brasil, e a gente viu que o Otávio é aquele goleiro no estilo decisivo. Jogasse contra a Boca Juniors, contra a Universidade Católica, tem sido muito importante pro Cruzeiro. E aí, Rafa, o que você achou desse movimento do Cruzeiro dentro da própria equipe, né, para renovar com um goleiro de somente 20 anos, um cria da Toca? Pois é, acho um movimento super correto por parte do Cruzeiro, assim, o Otávio é um atleta que o Cruzeiro tem que apresentar um bom projeto esportivo para ele, visando o presente, mas o futuro dele aqui no clube também. Eu sei que pela idade dele, pelo potencial, a tendência é de virem muitas propostas, mas a partir do momento que o clube renova o vínculo, ele também se resguarda nesse sentido, né, de ter mais tempo e mais força numa eventual mesa de negociações, mas eu espero de verdade que seja um movimento visando a valorização do Otávio enquanto goleiro do Cruzeiro. Eu entendo que nós fizemos a parte mais difícil, que foi formar esse atleta desde que ele era um menino, colocá-lo para jogar no profissional, porque não é fácil ter essas oportunidades e tudo mais, e agora é a parte de desfrutar. Ele ainda tem questões a evoluir, mas pela idade que ele tem, o potencial que ele mostra, o Cruzeiro tem um baita goleiro para 10, 15 anos, e esse é o meu desejo, sabe? Que o Otávio fique no Cruzeiro por muitos anos, que esse seja só o início de um grande projeto esportivo dele aqui com a camisa celeste. Ixi, eu acho que ali o Samuca travou até falar um pouco, comentar sobre Eu tô aí, meu filho. que a Rafa falou, né? Tá aí? Então fala comigo aí, Samuca. O que você achou dessa renovação do Otávio? Não, gente, pelo amor de Deus, como é que coloca isso aqui? Mas aí cai a internet se eu colocar no modo avião, porque tem gente ligando aí, tá? Eu acho que algum hater que tem meu telefone tá querendo me tirar aqui do Central da Toca agora.
Mas vamos lá, até alguns detalhes interessantes, né? Primeiro, que o Cruzeiro não recebeu nenhuma proposta oficial de nenhum clube interessado no Otávio. Surgiu muita coisa, né? Em um determinado momento. Não teve nenhuma proposta oficial. O novo contrato agora, ele vai até 2031. O Otávio tem uma renovação salarial importante. Para multa nacional, nem com o salário anterior alguém ia conseguir pagar, né? Mas agora, para multa nacional, o salário é multiplicado aí por 2.000 vezes, então tem um aumento considerável no valor da multa. Para o exterior é uma multa de 100 milhões de euros. Dificilmente alguém vai pagar uma multa também. E o Cruzeiro trabalhando aí com um projeto de médio e longo prazo para o Otávio, né? Claro que se chegar alguém aí, a justiça que deveria acontecer é o Otávio estar no próximo ciclo aí. Acho que o Otávio e Pedro Morisco, né? 2 grandes goleiros aí, jovens do futebol brasileiro, que deveriam estar no ciclo aí de seleção. Mas a gente sabe como que funciona, né? Vão os mesmos aí, se bobear até goleiro aposentado vai continuar indo, infelizmente. Mas o Cruzeiro dá uma tranquilidade para todo mundo, né? Pro staff, pro jogador, porque aí é a minha opinião, tá? Se eu sou o Cruzeiro, eu não consideraria vender o Otávio nunca. Se ele quiser ir pra Europa, fala assim, meu filho, desconsidere isso aí que você vai ficar aqui eternamente. Porque pensa, velho, você formar um goleiro na sua base e você ter esse goleiro até os 40 anos, poxa, seria assim, espetacular, ia se transformar no jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, se Deus quiser, com muitos títulos aí pela frente. Então acho que é um movimento muito importante e para afastar qualquer possibilidade ali de se ter um assédio, né, do garoto ficar com a cabeça aí, porque o que mais tem neste momento, né, quando o jogador passa a ter uma sequência, a ganhar mais oportunidade, a se destacar, o que mais tem é a galera ali ao redor, né, falando isso aqui, aí fala do outro lado também, você tem que ir para tal lugar, você vai ganhar não sei o quê. Mas o Cruzeiro se antecipa aí, é um acerto enorme, penso, da diretoria do Cruzeiro, do departamento de futebol. Então, o staff do jogador também são pessoas aí que a gente conhece do mercado, não são pessoas para sair oferecendo o jogador para tudo quanto é lado, e a informação até que ficaram bem felizes com essa renovação, estavam trabalhando para isso. Então o contrato anterior era até 2028, agora vai até 2031, de hoje até o meio de 2031, 5 anos aí, pelo menos, de Otávio, e pode ir renovando juntamente com o Arthur Jorge, né? Acho que o Pedro pode fazer o projeto por essa base aí, Arthur Jorge 2030, Otávio 2031, e daqui a pouco a gente vai seguindo, né, Xará? Samu, que eu até queria trazer um dado interessante, eu comentei isso inclusive no Twitter esses dias, mas eu acho que é importante pra gente visualizar e ter uma noção do tamanho da responsabilidade que o Otávio assumiu, né? Porque, pegando os últimos anos, os únicos 2 goleiros que tiveram uma sequência parecida com o Otávio nessa faixa etária foi o Jefferson, que foi lá no início dos anos 2000, que ele joga 2000, 2001, 2002, e o Gomes, né, que chega do Democrata de Sete Lagoas, tem alguns jogos ali em 2002 e assume de vez a titularidade em 2003, já com 22 anos. Então o Otávio já completa 22 jogos com a camisa do Cruzeiro. É uma sequência recente muito difícil para os crias da Toca, né? A gente viu o Rafael, quantos anos o Rafael não passou no banco do Fábio? A gente lançou grandes goleiros, o próprio Gabriel Brazão acabou deslanchando fora do Cruzeiro, o Lucas França também era um goleiro de muito potencial, e hoje, além do Otávio, a gente tem o Vitor Lamounier, né? Então, olha o nível dos goleiros que o Cruzeiro está formando, né? O Cruzeiro sempre foi um grande formador de goleiros na escola brasileira, então é uma oportunidade muito grande que o Otávio soube aproveitar muito bem, né, Rafa? Exatamente, não era fácil pelo contexto, muita pressão, porque, querendo ou não, as atuações ruins do Matheus Cunha também recaem naquele goleiro que entra, porque ele precisa ser uma solução e precisa ser de forma imediata. Uma lesão muito grave do Cássio, e o Otávio agarrou muito bem essa oportunidade, e muita gente não lembra, né, mas ele até teve alguns jogos lá no início do Campeonato Mineiro, levou alguns golaços ali, o pessoal ficou meio assim, mas com a sequência, né, que é muito importante para qualquer atleta, em especial para um goleiro, ele mostrou a capacidade que ele tem. O jogo em La Bombonera, para mim, é como se fosse um batismo, assim, do Otávio na equipe principal do Cruzeiro, porque não era simples de forma alguma jogar aquele jogo. Acho que muitos dos nossos atletas de linha, inclusive, sentiram aquele dia, e o Otávio não sentiu nada, assim. Ele foi perfeito no que ele precisava fazer. Se o Cruzeiro saiu com um ponto daquele jogo, se chegou vivo ao intervalo, tem muito a ver com a atuação dele. Tem os seus pontos a evoluir, como, por exemplo, sair em bola aérea, sair jogando com os pés, mas pela idade que ele tem, cara, é muito pequeno, sabe? São coisas que claramente ele vai evoluir, a gente tem um baita goleiro e tô muito feliz com essa notícia e é o que eu espero do Cruzeiro, sabe? Formar, fazer a transição e aproveitar, desfrutar desses atletas aqui, porque como vocês falaram, assim, é muito raro, em especial para goleiro, você conseguir formar na sua casa alguém de tão alto nível que a gente siga desfrutando. E um outro detalhe, né, o Rafa e Xará, e amigos aí ligados do Central da Toca agora, é que dificilmente você consegue
uma tranquilidade, porque a gente sabe, né, o nível de cobrança que existe, mas dificilmente você consegue uma tranquilidade para lançar um goleiro de 19, 20 anos e ele se tornar o dono da posição. Então, o Matheus Cunha, que foi lá pro Internacional e continua tomando os seus gols lá, né, de uma facilidade absurda, e você tem o Otávio hoje, daqui a pouco vai ter o Cássio voltando, e acho que o Cássio hoje tem uma condição assim de ser uma peça muito importante para o crescimento ainda maior do goleiro Otávio. Não acho que ele vai fazer qualquer tipo de pressão e nem penso que isso vá funcionar, se fosse o caso, né, com o Arthur Jorge. Então é só a gente aproveitar aí, o Cássio vai voltar e quando for ter uma oportunidade, vai ser da vontade aí da comissão técnica e tudo, mas eu tô feliz demais com essa renovação e é o Otávio, o nosso goleiro aí, que seja por muitos anos aqui na Toca da Raposa 2.